Oi, como é que está? Tudo bem? Tudo legal? Espero que com vocês estejam tudo bem, que Deus esteja abençoando a tua vida, o teu ministério, o teu trabalho e que esse dia venha ser um dia maravilhoso, que Deus venha abençoar tudo que você tem projetado, que Deus venha te abençoar nesse dia. Amém? Nosso pensamento hoje, nós estamos fazendo esse pensamento aqui desse livro. Esse livro aqui eu já li várias vezes, muito bom. Eu recomendo você, você que gostaria de ler um livro que é tipo uma devocional, que tem pensamentos para você refletir. Esse livro aqui, Sabedoria para Vencer, é da editora Gospel e ele é desse Dr. Marco Murdock. E hoje nosso pensamento está lá na página 58, aqui ó. Nós vamos ler para você e vamos refletir, né? Vamos pensar um pouco sobre o que o autor desse livro, que é um homem de Deus, que é um homem que Deus usou para escrever, muito bom esse livro. Ele diz assim, Princípio de Sabedoria, número 19. Você nunca chegará ao palácio falando como um camponês. Esse que é o nosso pensamento desse dia. Falando nesse princípio de sabedoria, você nunca chegará ao palácio falando como camponês, porque muitas das vezes a pessoa se comporta, né, de uma forma contrária. Às vezes ela quer, né, chegar em determinado patamar, ou espiritualmente, ou financeiramente, ou profissionalmente, ou sentimentalmente, qualquer área da vida. Mas a linguagem é negativa. E falando desse princípio, você nunca chegará ao palácio falando como um camponês. Eu quero contar a história de Moisés, né, que Moisés pediu para os espias. Essa história conta que, está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que Moisés mandou 12 espias espiar a terra, né? E ali ele mandou para ver, né, para passar um relatório para ele. Ele era o líder. E aí ele mandou os espias irem lá para olhar, para contemplar a terra, ver como é que era aquela terra e tal, como se tinha gigantes ou não. E aí Moisés enviou os 2 espias para espiar a terra prometida antes de entrar nela. E os espias viram a terra rica em mel, leite, uvas, gigantes. Quando voltaram, os seus relatórios eram contraditórios. Então, quando eles chegaram até aquela terra, eles viram uvas. As uvas é tão grande que uma pessoa não consegue carregar. E contemplou que a terra era linda, maravilhosa e tal. Mas, quando eles chegaram até na presença do seu líder, Moisés, e ali eles passaram um relatório negativo. Disse, Moisés, a terra é boa, tem uvas, lá é ampla, é grande, é uma terra deleitosa, mas lá está cheio de gigantes. E aí Moisés foi olhando, tá? Eles viram mais a parte negativa do que a parte positiva. Eles chegaram trazendo esse relatório, um relatório negativo, porque havia realmente ali gigantes, mas se eles estivessem na veia do Espírito, estivessem na mesma linha de Moisés, eles não teriam dado esse relatório negativo. Então, eu quero trazer para vocês isso aqui. Algumas pessoas pensam que reconhece um problema significa admitir a dúvida. Ou seja, algumas pessoas pensam
que reconhecer um problema significa admitir a dúvida. Ideia incorreta. Paulo, certa vez, conheceu que Satanás estava dificultando as coisas. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. 1 Tessalonicenses. Pedro falou de um adversário. Em 1 Pedro 5,8 ele disse: ó, sede sóbrio e vigilante. O vosso adversário, ele anda ao redor, né, ao derredor, rugindo, buscando a quem possa tragar. Então Jesus em Mateus 4 não agiu como se fosse Satanás não existisse, como Satanás não existisse. Ele reagiu como ele estivesse ali sendo confrontado com uma pessoa mesmo que queria tirar a paz dele. Ignorar um câncer, um fracasso financeiro, um casamento problemático não desfaz o problema. É preciso admitir que algo existe antes de confrontá-lo com sucesso. O pecador nunca estará de fato convertido até admitir sua necessidade de perdão e de ressurreição. O batismo do Espírito Santo vem apenas para aqueles que percebem que estão vazios. Todos os 2 espias tinham fé, mas houve uma diferença. 10 tinham fé em gigantes, 2 tinham fé em Deus. Quem eram esses 2? Josué e Caleb. Josué e Caleb chegou com um relatório positivo. Diz que a terra era deleitosa e ali eles iam conseguir sucesso naquela terra, que era uma terra boa. Então, hora nenhuma, eles colocaram a dificuldade acima daquela situação que Moisés estava querendo saber. 10 tinham fé em gigantes, 2 tinham fé em Deus. 10 eram conscientes acerca dos gigantes, 2 eram conscientes acerca de Deus. 10 voltaram-se se queixando. Você viu o tamanho daqueles gigantes? Josué e Caleb voltaram, lembrando os lábios, dizendo, lambendo, eles voltaram saboreando as uvas, que era tão grande, né? Eles voltaram lambendo os lábios, dizendo, você viu o tamanho daquelas uvas? 10 eram gafanhotos, pois 2 eram exatamente cheios de fé em Deus. Os 2 eram extremamente confiantes no poderoso de Israel. Certo? Então, quem eram esses 2 que confiavam no Deus de Israel? Josué e Caleb. Eles 2 trouxeram bons relatórios, né? Aquela terra deleitosa tem uvas grandes que um homem só não pode carregar. Já os 10 espias, eles chegaram com um relatório negativo. Ali tem muito gigante, aquela terra é grande, mas é cheio de gigantes, vão nos destruir, vai acabar conosco e tal. Então, o nosso pensamento, né, aqui que está dentro do quadradinho, diz, você não chegará no palácio falando como um camponês. Como é que eles seriam vencedores se eles já estavam se dando por derrotados? Os 10 espias já estavam se autoderrotando pelo fato de verem lá anaquins, que eram os gigantes, já estava vendo muitos anaquins. Então a visão deles era uma visão negativa. Então, com uma visão negativa, não é suficiente para mim chegar em algum lugar. Às vezes tu quer chegar em um determinado lugar, que significa em um emprego, num bom empreendimento, em uma boa faculdade, etc, etc. Mas se tu tiver esse pensamento negativista, que gigantes estão na tua frente, tu vai conseguir avançar, não vai conseguir conquistar, não vai conseguir prosseguir por causa dos gigantes, e aí acontece que você pode parar. É assim que aqueles 10 espias queriam que Moisés ficasse parado. Não, Moisés, ali nós não vamos conseguir, ali tem gigantes, e são numerosos.
E se nós vemos os gigantes, que cada dia temos de matar um gigante cada dia. E aqueles homens não analisaram que os gigantes são para serem destruídos. Falando em gigante, lembramos logo do pequeno Davi, ainda com 17 anos, foi levar comida para seus irmãos lá no campo de guerra. E ali estava um gigante filisteu, e o filisteu estava ali confrontando o exército do Deus vivo, dos israelitas. E ali aquele exército tinha os soldados de Saul, do rei Saul, tinha os irmãos dele, que também eram soldados, que era daquele exército, mas eles não conseguiram matar aquele gigante. Ou seja, eles estavam atemorizados por aqueles gigantes. E eram homens já feitos, homens que eram preparados para a guerra. Chegou um jovem com 17 anos, que foi levar comida para seus irmãos, chamado Davi. E o pai de Davi mandou: não, Davi, vai lá levar comida, teus irmãos, e leva lá alimento para eles e tal. Ele foi, desceu e foi até o campo de batalha. E quando ele chega lá no campo de batalha, ele vê aquela confusão toda daquele gigante querendo confrontar o exército de Deus vivo, e tinha confrontado. E aí ele se coloca ali na frente, querer matar aquele gigante, dizer que ele conseguia. Ele matou um urso, ele matou ali uns animais no campo para defender as ovelhas do seu pai, e aí ele poderia fazer também da mesma forma com aquele gigante. E aí o rei Saul começou: mas como? Tu é muito jovem e tal, como é que tu vai matar, Davi? E aí aquele homem, aquele rei, colocou as armas de Davi, colocou o seu cinto, colocou o seu escudo, colocou o seu capacete, mas ficou tão pesado no corpo de Davi, porque Davi era muito pequeno, muito magro, e ali ficou tão pesado, mas tão pesado que ele não conseguia andar nem um passo, que dirá ele confrontar aquele gigante. E ali ele: não, rei, com essas armas eu não vou conseguir, eu quero mesmo só as minhas armas e tal. E aí ele tirou todas aquelas armaduras do rei Saul, ele pegou a funda dele, que hoje chama-se de baladeira, e ele pegou as pedras que ele pegou no riacho, no meio do caminho, e ali ele girou aquela funda, girou, e aí ele mirou, e aquela pedra que estava dentro da funda bateu na testa daquele gigante, e aquele gigante caiu por terra. Aqui nessa história de Davi e aqui na história dos espias, a gente vê a diferença de um para o outro. Davi poderia ver aquele gigante, contemplar aquele gigante e dizer: é muito grande, é muito alto. Não, gente, bora recuar. Vocês não vão conseguir, ninguém vai conseguir derrubar esse gigante. Não, bora bater em retirada daqui, gente. Olha, rei Saul, a gente não consegue, o povo não consegue, esses soldados aí, fortes, não vai conseguir, que dirá o Senhor. Mas não, Davi, ele tinha consciência que ele tinha um Deus que podia todas as coisas. Antes dele chegar, de ajeitar sua funda, ele olhou para o gigante, disse: olha, tu vê, estava lá o gigante com as armas dele. E ele disse: olha, tu vem contra mim com espada, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ele foi em nome do Senhor Jesus. Então, os gigantes, eles caem por terra no nome de quem tem todo o poder. É o nome que está acima de qualquer nome, o nome do Senhor Todo-Poderoso. É esse nome
é que faz a diferença. Ele conhecia Jesus, conhecia o Deus de Israel, ele conhecia o poder de Deus. Naquele momento, ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. É o nome do Senhor Jesus, é o nome de Deus que ele está indo, e aí ele venceu. E aqueles espias espiaram a terra, trouxeram relatório negativo, mas Josué e Caleb, eles conheciam o Deus de Israel. Eles disseram para Moisés: Moisés, aquela terra é uma terra deleitosa, ali tem uvas grandes, lá é maravilhoso. Eles viam além daquilo que eles estavam na visão física. Nós temos de ver, cada um de nós, na visão espiritual, na visão de Deus, como é que Deus te vê? Assim nós temos de ver. Você nunca chegará ao palácio falando como camponês. Você quer chegar em algum lugar? Você quer crescer? Comece a falar como esse tal. Comece a pensar positivo. Comece a agir também positivo. Comece a tomar uma atitude de ousadia. Certo? Esse que é o nosso pensamento hoje. Nosso pensamento de hoje. Que você nunca chegará no palácio falando como camponês, porque você tem que falar como uma pessoa mais que vencedora. Josué e Caleb falaram como pessoas mais que vencedoras. Pessoas cheias do poder, da graça, da unção de Deus. Moisés era um homem cheio da ousadia do Senhor. Davi foi um homem, um jovem. Primeiro ele foi uma criança, depois ele foi um jovem, depois ele foi um adulto, cheio da presença de Deus, cheio da ousadia de Deus. Porque ele queria fazer a vontade de Deus. Quando Deus ele vê nos nossos corações o desejo de agradar Ele, de fazer a vontade dEle, Ele vem, nos honra e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Espero que esse teu dia seja uma bênção, que aquilo que nós falamos aqui venha te ajudar de alguma forma e que a unção de Deus, a graça de Deus venha alcançar a tua casa, teu ministério, a tua vida espiritual, a tua vida física e a tua vida sentimental e financeira em Cristo Jesus. Amém? Quero ficar por aqui. Um forte abraço, beijos e até o próximo pensamento do dia. E paz sobre a tua vida, em nome de Jesus.